Olá, Marcos, tudo bem? Como é que você está? E o pessoal daí, tudo bem? Estou dando um alô para todos vocês e eu gostaria de compartilhar com vocês acerca dos eventos finais. E gostaria de usar como texto base Daniel 12, verso 4, que diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. A irmã White escreveu no livro de Obreiros Evangélicos, na página 117, que esses dois livros, Daniel e Apocalipse, deveriam ser encadernados juntos. E por que deveria ser encadernados juntos? Porque ambos falam do mesmo assunto. Apesar de Daniel e Apocalipse são dois livros que um está no Velho Testamento, o outro no Novo Testamento. Apesar desses dois livros proféticos forem escritos por dois homens de lugares diferentes, de épocas diferentes, Daniel e Apocalipse têm uma diferença de tempo de um espaço de 600 anos. Ambos falam do mesmo assunto e é um assunto só e é o mesmo livro. O livro de Daniel é um livro só. Como eu falei, ambos falam do mesmo assunto. E qual é o assunto das profecias de Daniel e Apocalipse? O santuário. No livro do Grande Conflito, aquele resumido, página 210, e aquele bem grosso, na página do 488, a irmã White escreveu assim: o assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser bem esclarecido. Entendeu? Deve ser o quê? Bem esclarecido. Para quem? Para o povo de Deus. Caso contrário, o povo não terá fé, que é suficiente, essencial para esse tempo. Portanto, o assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser bem esclarecido. Portanto, Daniel e Apocalipse, o assunto é um só, que é o santuário. Se você não entender o juiz de investigação, veja bem, e não entender o santuário, não tem como entender as profecias de Daniel e Apocalipse, porque a base é o santuário. Por isso que no livro de Eventos Finais, a irmã White falou que os dois livros que deveriam ser estudados com afinco e com bastante oração são os dois livros, Daniel e Apocalipse. No livro de irmão White escreveu Testemunho para Ministro, na página 213, diz que quando o povo de Deus, veja bem, entender Daniel e Apocalipse, haverá um grande reavivamento. Mas eu pergunto para vocês, será que esse grande reavivamento já aconteceu? Claro que não. Por quê? Porque o povo ainda não entendeu as profecias de Daniel e de Apocalipse. Voltando para Obreiros Evangélicos, diz que os dois, sendo um mesmo livro, deveriam ser encadernados juntos. Obreiros Evangélicos, página 117. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Não havendo profecia, o que é que acontece? O povo se corrompe. Vou parafrasear o texto. Não entendendo as profecias, não estudando as profecias de Daniel e Apocalipse, haverá um quê? Não um grande reavivamento, pelo contrário, haverá o quê? Não havendo profecia, não estudando as profecias, não entendendo as profecias, o povo se corrompe. Queridos, a irmã White escreveu no Eventos Finais, ela sempre diz, a história se repete, o cenário é o mesmo, o que muda são os personagens. Vou dar um exemplo aqui. Qual foi a maior profecia de todos os tempos? A profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, que depois das 2.000, veja bem, e 300 tardes e manhãs, o santuário será
purificado. E a base para a contagem das 2.300 da tarde e manhã, que é a maior profecia, nós já conhecemos, nós sabemos que começa no início da construção dos muros de Jerusalém, que no ano 457 a.C., e termina depois de Cristo no ano de 1844. Só que é interessante que no livro de Daniel, do capítulo 9, diz que 70 semanas foram cortadas, separadas, o termo original é cortadas para o povo de Deus. E essas 70 semanas nós conhecemos que são os 490 anos. É interessante notar, a gente chama a sua atenção para esse quadro profético. 70 semanas são 490 anos que Deus separou para o povo de Deus. Veja bem, vamos começar aqui. No ano 457, o que aconteceu no ano 457? O início da contagem das 2.300 da manhã. Segundo, o início da construção de Jerusalém, dos muros de Jerusalém por Artaxerxes, o decreto. Então, no ano 457, marca o início da construção dos muros de Jerusalém. No ano 408, marca o término da reconstrução dos muros de Jerusalém. No ano 27, depois de Cristo agora, marca a unção, marca o início do ministério de Cristo. No ano 31, marca a data da morte de Cristo. No ano 34, marca a data do apedrejamento de Estevão e o final das 70 semanas. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse quadro profético das 70 semanas aqui mostra o tempo do primeiro advento de Cristo. Mas a pergunta que fica é, marca o dia e a hora do nascimento de Jesus? Não. A Bíblia diz que Jesus viria nascido de mulher na plenitude dos tempos. Jesus voltará também na plenitude dos tempos. Então veja bem, aqui não marca nas 70 semanas o dia e a hora do nascimento de Cristo, mas nas 70 semanas marca o tempo do primeiro advento de Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta. Por que a igreja crucificou Cristo? Por que a elite religiosa da época não aceitaram Cristo como o Messias, como ungido? Sabe por quê? Primeiro, eles estudaram as profecias de que o Messias viria como sofredor e também viria como rei. E eles ficaram questionando. E agora? Jesus vem como sofredor ou como rei? Eles inverteram. Ele vem como rei. E Jesus veio como quê? Como sofredor. Então, Jesus veio como sofredor para depois vir como rei dos reis, senhor dos senhores. Então, eles não entenderam as profecias. Veja o perigo de não entender as profecias. E por não entender as profecias, e por não examinar as profecias, eles negligenciaram o primeiro advento de Cristo. Você está entendendo? Por isso que Jesus disse assim para os fariseus: errais, porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. E como é que conhece as Escrituras? Examinando, meus irmãos. É examinando. Jesus foi taxativo no proferir. Examinais as minhas Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Portanto, meus amigos, eu quero dizer para vocês que a história está se repetindo. O povo de Deus deixou de ser o povo de Deus durante esses 400 anos e 490 anos de oportunidade, e eles negligenciaram o primeiro advento de Cristo porque eles não estavam sabendo do tempo do primeiro advento, porque negligenciaram, porque não estudaram as profecias seriamente. A história se repete. Estamos no tempo do segundo advento e muitos, meus irmãos, dos nossos irmãos, estão negligenciando o tempo do segundo advento porque não estão pesquisando. O que a Bíblia diz? O meu povo perece porque falta o conhecimento. E o conhecimento de quê? Da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. E a verdade é o quê? A palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Está lá em João 17:17. Portanto, meu amigo, eu quero dizer uma coisa para vocês. No livro do Grande Conflito, na página 370, perdão. Antes disso, Eventos Finais, página 21. A irmã Ai diz assim: não sabemos o tempo do derramamento do Espírito Santo, nem da volta de Cristo. Mas no livro do Grande Conflito, na página 371, a irmã White ela é bem clara em afirmar que é exigido que o povo de Deus saiba da proximidade. Sabe o que significa isso? Que é exigido que o povo de Deus saibam da proximidade, isto é, ou seja, do tempo da volta de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Noé sabia do dia e a hora do dilúvio? Não. Mas Deus mostrou o tempo do dilúvio. Quando Deus disse assim: Noé, o meu espírito não agirá para sempre no coração do homem, porque ele é carnal e ele viverá 120 anos. Esses 120 anos era o tempo que Noé construiu a arca, era o tempo que Noé estava anunciando que haveria o dilúvio. Então foi revelado para os pré-diluvianos, os antediluvianos, o tempo do dilúvio, não o dia e a hora. Então Jesus falou, deixou claro que o dia e a hora ninguém sabe, mas o tempo foi revelado. E só porque nós estamos negligenciando o tempo da volta de Cristo, porque o povo de Deus não estão estudando as profecias. Então quero aqui passar para a parte de Daniel capítulo 12, do verso 4, que diz assim: sela, Daniel, esta profecia, sela este livro até o quê? O tempo. E o tempo de quê? Do fim. Nós sabemos, chega mais um pouquinho, eu quero falar uma coisa para vocês, que o tempo do fim começou, o início do tempo do fim, no final da supremacia papal de 1260 anos. Começou no período da igreja de Tiatira e terminou em 538 e terminou no período da igreja de Filadélfia no ano de 1798, que ali foi o início do tempo do fim. Quando a profecia, veja bem, diz em Daniel capítulo 12, 4, sela Daniel até o tempo do fim, não foi no início. A profecia, o livro foi selado no tempo do profeta Daniel, só que foi desselado no tempo do fim, que é em 1844. Eu quero dizer para vocês uma coisa. No livro de Primeiros Escritos, vocês conhecem. Primeiros Escritos, não, me retratar. Primeiros Escritos, Primeiros Escritos, na parte 115, diz o seguinte. Ela diz, a irmã White, que o livro que foi selado em Daniel 12:4 é o livro que foi desselado no tempo do fim, que são os livros, que tem o livro que tem 7 selos, que está no Apocalipse 5 e no Apocalipse 6. Por exemplo, chegue mais para aqui para eu explicar melhor para você. O capítulo 1 ao capítulo 7 não é de Daniel, não é história. A profecia é contada do tempo do profeta para frente. Daniel entendeu do capítulo 1 até o capítulo 8, o capítulo 7. Capítulo 7 não foi selado, é um livro aberto. O capítulo 8 que foi selado até o capítulo 12. Ele não entendeu o capítulo 8 de Daniel. Tanto que o livro de Daniel, do capítulo 12, eu quero que você observe aqui comigo, acompanhe. Se você tem uma Bíblia aí, você pode fazer isso aqui acompanhando comigo, para você entender a linha do raciocínio. No capítulo 8, capítulo 8 do versículo aqui, você pode observar, capítulo 8, versículo 26, aqui ó. A visão, aqui o anjo Gabriel que está dizendo, da tarde da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Até aqui. Percebe?
Ele não entendeu. Essa foi a parte selada do capítulo 8 ao capítulo 12, que foi desselada no capítulo 6 do Apocalipse. A irmã White diz nos primeiros escritos, na página 115, que o livro que foi desselado, que foi selado no capítulo 12 de Daniel, foi desselado no Apocalipse 6. Portanto, ela é clara em afirmar que o livro de 7 selos é o livro do juízo. Aí eu pergunto para você. A igreja, a palavra Laodiceia, o que significa? Povo do juízo. Então, se o livro de 7 selos é o livro do juízo, por que ele seria aberto no tempo da igreja de Éfeso? Porque o primeiro selo corresponde à igreja de Éfeso, o segundo selo corresponde à igreja de Esmirna, o terceiro selo corresponde à igreja de Pérgamo, depois Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não, gente. Qual é o método que a igreja utiliza para interpretar as profecias? É o método futurista? Nós não somos dispensacionalistas. É o método preterista? Nós não somos judeus messiânicos. Qual é o método que nós utilizamos? O método historicista. E o método historicista não serve como base para fazer contagem dos eventos que acontecem no céu. Nós estamos aqui numa esfera, cairosfera. Não, cairosfera são eventos que acontecem no céu. Nós estamos aqui numa cronosfera. E a esfera, Deus trabalha numa esfera infinitamente diferente da esfera humana. Então, o método historicista não serve como base para fazer contagem de eventos que acontecem no céu, e sim o que acontece na terra. Por isso que o movimento milerita, por isso que ocorreu grandes apontamentos em 22 de outubro de 1844. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês muito importante. O primeiro selo não corresponde à primeira igreja. Porque o juízo investigativo não começou no ano 31, no período da igreja de Éfeso, e sim no ano de 1844, no período da igreja de Laodiceia, o povo do juízo. Então, eu quero dizer uma coisa importante para vocês, é o seguinte. Você conhece o pai de Abraão? Eu falar? O pai de Abraão estava com Abraão e a sua caravana, eles eram nômades. E Abraão parou em Terá. O pai de Abraão é Terá, ele parou em Arã. Depois Ló parou em Sodoma. E Abraão seguiu viagem. E é interessante notar que Terá parou em Arã. Sabe o que significa Terá? O nome Terá do pai de Abraão? Aquele que se demora. Tem muita gente que se demora. Que para no meio do caminho, uns param em Arã, outros param em Sodoma e dizem assim, não, já cheguei no limite máximo da santificação. Já cheguei no limite máximo do conhecimento. E não é bem por aí. A igreja adventista ela é uma igreja que é a igreja de Deus e tem grande luz. Mas nós não temos toda a luz. É por isso que Deus tem um recado à igreja de Laodiceia. Gente, nós estamos tendo, uma alucinação espiritual. A fiel, verdadeira testemunha olha para nós, dizemos que nós somos miseráveis, cegos, nus. Mas nós não, estamos tendo uma visão de nós mesmos, dizendo, não, rico estou e abastado, não preciso de coisa alguma. Já cheguei no limite máximo do conhecimento. Eu pergunto para você, quem te falou que o dom profético morreu, foi enterrado com a irmã White? O dom profético não é de uma pessoa. O dom profético é da igreja adventista do sétimo dia. Então, quero dizer para você que o conhecimento ele é gradativo. O texto é bem claro, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando. Observem, mais e mais, até chegar o dia perfeito, gente. Até no céu, vamos ver aprendendo a ciência da salvação pelas eras da eternidade.
Portanto, você percebe que nas nossas igrejas são poucas pessoas? E nas igrejas que nós dizemos, nós falamos que é da porta larga, eles, tudo bem, eu quero que eu seja sincero, nós temos toda a verdade, mas não toda a verdade que precisamos ter. Mas eu quero dizer para você o seguinte, nossa mente é mortal. E outra coisa, eu ouvi falar de uma igreja evangélica que estava escrito uma placa que dizia assim, foi a sede de Deus que me trouxe aqui. E sabe por que essas igrejas estão lotadas? Não é porque a porta larga, é porque esse povo tem sede de Deus. Nós temos toda a verdade, mas não temos Jesus. Esse povo não tem nada, mas tem Cristo no seu coração. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque verão a Deus. E nós somos ricos, abastados, já temos todo o conhecimento, não precisamos de coisa alguma e tem muita gente parando em Harã, aqueles que se demoram. Irmão, precisamos estudar seriamente as profecias. Eu tenho outro assunto para que possa abordar, mas até aqui é o suficiente. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu, Marco, valeu, pessoal, até a próxima.